Muito bom dia! Novo formato, um programa novo, coisa boa. Quero saber se você gostou da nossa estreia ontem e hoje começa, né, o quadro, então, com tudo que temos direito, que a gente preparou com tanto amor e carinho para você. E hoje vamos finalizar a série Heróis da Fé. Que série, né, gente? Eu vou te falar, falou muito ao meu coração. Então, estão todos os vídeos, todos os programas dos Heróis da Fé que falam em Hebreus 11, né? Falam em Hebreus, né? Sobre os Heróis da Fé, estão todos no canal do IPP Play, o seu canal com todo o conteúdo criado aqui na IPP TV está lá, no mesmo local, para você maratonar quando e onde quiser. E é isso aí, gente. Hoje vamos falar, então, do pai da fé, de Abraão. E Abraão, né, diz lá em Hebreus 11, versículo 8, que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Lá em Hebreus 11, 8, né? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Deus mudou de Abraão para Abraão, né? Falando parece a mesma coisa, mas aumenta um A, né? E ele fez essa diferença aí. Porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. De ti farei nações e reis procederão de ti. E Deus fala ainda para ele: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e de tua descendência. Está lá em Gênesis 17, de 1 a 7. A história de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. Abraão, segundo a Bíblia, foi o primeiro patriarca do povo de Israel que recebeu as promessas de Deus, queria abençoar todos os povos por meio dele. É isso mesmo, Abraão, ele foi antepassado de todo o povo judeu e de Jesus, o Salvador do mundo. Todos os que têm fé em Jesus também são considerados descendentes de Abraão. Deus prometeu que seus descendentes iriam ser um grande povo e herdariam a terra de Canaã, né? Então, Abraão partiu para Canaã com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, vivendo o resto de sua vida em tendas. Nessa altura, a idade de Abraão já era de 75 anos, e durante esse percurso houve momentos de dificuldades e fome nas terras de Canaã, e por isso Abraão foi até o Egito para morar ali por um período de tempo. Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou para deixar sua casa e sair do conforto, né? Embora fosse muito próspero, Abraão estava triste porque não tinha nenhum filho e ele e Sara já eram idosos. Deus prometeu que ele teria muitos descendentes. Em vez de esperar, Abraão tomou a escrava de Sara, Agar, como concubina, e ela teve um filho chamado Ismael. Os descendentes de Ismael se tornaram um grande povo, mas não eram herdeiros da promessa de Deus, né? Deus voltou a prometer a Abraão que ele teria um filho com Sara e fez uma aliança com ele e sua família. Alguns anos depois, Deus colocou Abraão à prova. Ele o mandou matar Isaque, que era o filho dele, com Sara, que foi resultado da promessa que Deus tinha dado, né? Como sacrifício, e Abraão decidiu obedecer a Deus no último momento. Decidiu obedecer a Deus, né? E no último momento lá, Deus impediu Abraão de sacrificar Isaque e o abençoou por causa de sua fé e dedicação. A sua fé valeu como justiça e ele foi salvo
pela fé. É um pouquinho da história de Abraão, só para a gente entender, mas tem muitas coisas que podem ser faladas dentro da história de Abraão, inclusive que eu não falei aqui, mas que nós vamos conversar daqui a pouco com o reverendo Elder Cardim. E o reverendo Elder está aqui conosco e vai responder perguntas interessantes que vão falar muito a nossa vida e vai dar uma continuidade aí e encerrar com chave de ouro esse programa de Heróis pela Fé. Esse daí, já pode preparar sua pergunta. Está com a fé enfraquecida? Já prepara a sua pergunta aí, né? Que hoje é o dia. Olha só, programa novo, quadros novos. E vamos lá, antes de começar a entrevista, nós temos o quadro Stories que Edificam. Vamos ver qual é o Stories de hoje? E o Stories que Edificam, que nós separamos, que chamou a atenção, foi da Jéssica Paiva, está aparecendo aí na sua tela, que fala que cada época é salva por um pequeno punhado de homens e mulheres que têm a coragem de não serem atuais. Olha aí o post da Jéssica Paiva, quero mandar um abraço para nossa amiga aqui da IPPTV, que fez esse post muito legal, que chamou a nossa atenção, e todos os programas nós teremos aqui um Stories que Edificam, é isso mesmo. Muito bom, Jéssica. E agora, então, uma turma que Deus tem usado na internet para alcançar a criançada é o Três Palavrinhas. Você já deve conhecer esse lindo trabalho, mas agora é hora de ajudá-los. Existem diferentes formas de contribuir para que esse projeto possa se manter e continuar levando a palavra de Deus, né? Evangelizando crianças pelo mundo. E a ótima notícia é que todos podem ajudar. Com muito pouco, você pode se tornar um embaixador do Três Palavrinhas e nos ajudar a abençoar milhares de crianças com conteúdos gratuitos. Antes de falar mais sobre isso, eu quero mostrar um vídeo para você saber mais como o Três Palavrinhas tem sido um instrumento de Deus para alcançar pessoas na internet. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Tem uma coisa dentro de mim que às vezes eu não consigo explicar, sabe? É uma coisa boa que me faz olhar para as pessoas com vontade de abraçar. Que me faz chorar mesmo quando eu estou muito feliz. Que mostra como o mundo é bonito, mesmo quando tudo parece tão difícil. Que me leva a ajudar as pessoas, mesmo sendo tão pequena. Fico pensando em 1000 palavras para explicar o que eu sinto, mas só consigo pensar em 3 palavrinhas. Deus é amor. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já vivi até aqui. A minha família, a minha igreja, meu trabalho e tudo aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Nesses 7 anos de Três Palavrinhas, eu tenho uma palavra no meu coração: gratidão. E juntamente com toda a equipe, escolhemos cada detalhe para poder agradecer todas as bênçãos do nosso Deus e também tocar a cada coração que está nos assistindo. Em todo esse tempo, muita coisa aconteceu. Lançamos 5 álbuns para todo mundo louvar ao Senhor com músicas que marcaram gerações. Com isso, alcançamos mais de 2 bilhões de visualizações em nosso canal no YouTube. Participamos de grandes festivais e ganhamos um troféu especial como melhor animação. Participamos também do Teleton em 2019. Foi muito especial. E mais de 20 mil pessoas assistiram nosso espetáculo Deus é Tão Bom em 2019. Levamos o amor de Deus a centenas de países pelo YouTube e 75 países pelo Spotify. Mas queremos mais. Queremos mais porque sabemos que ainda tem muitos corações que precisam conhecer o amor de Deus e serem transformados por Ele. Recentemente estivemos na Angola e na África sentimos na pele o quanto o mundo tem necessidade desse amor. Eu sempre soube que o Três Palavrinhas seria algo maravilhoso, mas nunca imaginei que chegaríamos até aqui.
E tudo isso é reflexo do amor de Deus por nós, mas principalmente pelo seu amor pelas famílias e pelas crianças. Esse sempre foi o nosso desejo, levar o amor de Deus ao coração das crianças. E é tão emocionante receber de pais depoimentos nos mostrando como 3 Palavrinhas mudou a vida de seus filhos, os ajudou a crescer na fé e até superar situações difíceis. Eu sou mãe do Ian, de 6 anos, e do Davi, de 3 anos. Desde bebezinhos eles ouvem 3 Palavrinhas e amam, eles sabem todas as músicas do 3 Palavrinhas. E quando o Ian tinha 3 anos de idade, nós descobrimos que eu estava grávida. E o Ian escolheu que o irmãozinho dele chamaria Davi. O Davi nasceu e ele nasceu fora do tempo, nasceu prematuro. Depois de 15 dias internado, o Davi ganhou alta, foi para casa, mas sempre era uma criança mais doentinha. Ninguém nunca descobriu o que o Davi tinha. E aí fecharam um diagnóstico que ele tinha uma doença, uma imunodeficiência primária, chamada DGC. Os médicos vieram falar com a gente que teria uma opção de cura para o Davi, que seria o transplante de medula. O Senhor escolheu que o Ian fosse 100% compatível com o Davi. Pra gente, o mundo caiu ali naquela hora. O chão sumiu, porque nós não esperávamos que seria tão rápido. Mas nós vimos que era o agir de Deus na vida dele. O transplante de medula foi feito aqui no dia 1º de fevereiro. O Senhor esteve com o Davi conosco todo o tempo. Não é um processo fácil, muito dolorido. Só quem passa e sabe o quanto é sofrido. E em todos os dias, o Davi louvava ao Senhor com o hino de 3 Palavrinhas. Ele ama cada um dos hinos, porque realmente ele canta com o coração. Quando chegou o impossível na vida dele, o Senhor entrou com o possível e operou o milagre. E a nossa meta é essa, gerar novos recursos para que o 3 Palavrinhas continue crescendo e abençoando tantas famílias, assim como abençoou a casa do Davi e do Ian. Mas no final de 2019, um novo desafio nos foi apresentado. Uma determinação judicial nos Estados Unidos fez com que o YouTube diminuísse drasticamente a distribuição de receita gerada por anúncios para todos os canais infantis. Além disso, como você já deve ter percebido, foram bloqueados todos os comentários e notificações, impedindo que possamos conversar com você. Isso nos causou uma significativa queda na receita, colocando em risco tudo o que construímos até aqui, nos impedindo de continuar investindo, trazendo o risco de não podermos produzir novas músicas. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com 3 Palavrinhas, é que nós servimos a um Deus grandão. Nenhum sonho é pequeno demais e nenhum desafio grande demais para Ele. E é por isso que o 3 Palavrinhas não vai acabar. Sabe por quê? Somos 3 palavrinhas num só coração. Meu convite hoje é para você nos ajudar na missão de não apenas mantê-lo, como levá-lo para o mundo todo, em várias línguas, vários conteúdos novos. 3 palavrinhas, um só coração. Cooperativa, um seul cœur. Notre linguaje e sampuso. Mitsu no kotoba, hitotsu no kokoro. 3 little words, only one heart. 3 palavrinhas com Jesus no coração. 3 palavrinhas E um só coração. Se você acreditar também, nossa missão está realizada. Ser uma conexão entre você, sua família e o amor de Deus que nos trouxe até aqui. E você pode nos ajudar. Isso mesmo, você pode ser um dos responsáveis para fazer com que o 3 Palavrinhas continue abençoando tantas famílias, assim como a sua foi abençoada também. Divulgue o nosso site e lance essa rede de amor, para a gente continuar falando a respeito do nosso melhor amigo para muitas crianças.
Nós temos várias possibilidades que você pode nos ajudar, de vários tamanhos, mas de igual importância. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E agora é hora de ajudar. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo e Ele oferece o seu amor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Ai, que delícia, gente. Fala sério, se emocionou com esse trabalho? Pode ajudar e é muito fácil. É só acessar o site www.horadeajudar.trêspalavrinhas.com.br. Está aparecendo na sua tela, o 3 é numeral. Então, acessa lá e saiba mais como ajudar esse lindo projeto do 3 Palavrinhas. É isso mesmo, muito bom, né? Gente, mais um quadro, né, que nós estreamos aqui no Manhã IPP, que é o Ponto de Vista, onde nós trazemos um colunista sempre para trazer informações para o nosso dia a dia, para a nossa vida, em várias áreas, né, diferentes da nossa vida. E nós convidamos a Sandra Paiva para falar sobre autocuidado. Vamos ver como que a gente pode se cuidar mais no nosso ponto de vista? Olá, como vai você? Eu sou a Sandra Paiva e para você que ainda não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho. Sou educadora por paixão e consultora na área de desenvolvimento humano por profissão. E eu junto essas duas coisas para prestar consultoria para empresas e pessoas na área de desenvolvimento pessoal, profissional, com o objetivo de ajudar essas pessoas a conciliarem vida pessoal com vida profissional. E a partir de agora, semanalmente, eu vou trazer um tema aqui para a gente refletir. E hoje, o tema que eu separei foi autocuidado. Eu acho que essa palavra não é nova para você. Quem passeia pelo Instagram ou Facebook da vida, ou até alguns blogs, já deve ter ouvido falar um pouquinho sobre autocuidado. E é exatamente por isso que é muito importante a gente conversar sobre esse tema com bastante naturalidade, para que a gente entenda esse conceito sem preconceito. Isso mesmo. Muita gente confunde autocuidado com individualismo e egoísmo. O tal mantra mime-se ou cuide de você pode vir à nossa mente com uma imagem distorcida, fazendo com que a gente não pratique o autocuidado para não ser julgada como uma pessoa egoísta ou que cuida mais de si do que dos outros. Mas hoje eu vou dizer para você que autocuidado não é ostentação e muito menos luxo, e sim algo muito necessário para a sua saúde, para a minha saúde. Então, vamos lá definir o que é autocuidado e por que é tão necessário. Autocuidado é uma tradução livre do inglês self-care, que significa nada mais, nada menos do que cuidar de si. E cuidar de si é fazer algumas coisas por você e para você. Relaxar, descansar, fazer algo que te traga um bem-estar físico, mental, emocional ou espiritual. É um ato de respeito e gentileza com a sua vida. Afinal, respeito é algo que a gente só tem por quem a gente admira, não é? E praticar a gentileza é muito mais fácil quando as pessoas são gentis com a gente. Então, também vamos ser com a gente. Ter consciência de que a gente tem necessidades e elas precisam ser supridas e abastecidas para a gente continuar dando conta de tudo que a gente precisa, como trabalho, casa, família, amigos, é um ato de amor próprio saudável.
O autocuidado não é necessariamente a gente ficar de pernas para o ar ou só fazer o que gosta porque a gente merece. Autocuidado tem a ver com o descanso da alma e da mente. É aquilo que produz bem-estar para melhorar o seu dia, a sua semana e as relações. Até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já tem uma definição para o autocuidado. E ela diz que é uma prática que diz respeito a uma atitude ativa e responsável em relação à qualidade de vida, da sua vida. E vem cá, não é preciso esperar chegar uma doença ou uma situação de estresse muito grande para a gente assumir a responsabilidade por se cuidar, não é? É preciso buscar prevenção, adotando com responsabilidades hábitos saudáveis. Aí você vai me dizer, Sandra, mas eu já sou tão ocupada, eu faço tanta coisa, ainda vou ter que fazer esses pequenos luxos? Já tem pesquisas muito sérias que mostram que quem pratica autocuidado melhora não só a sua saúde, como as decisões e ações do dia a dia. Afinal, quando a gente se sente mais bem tratada, parece que a vida fica mais colorida, mais leve, não é? Então, como começar? Mudando a nossa mentalidade de que ocupar-se de si mesmo não é uma atitude egocêntrica. Muito pelo contrário. Significa ter consciência plena de todas as nossas potencialidades, mas também das nossas limitações. Isso, na minha visão, é um exercício de sabedoria e humildade. Sabedoria porque você pode perceber em você as suas melhores habilidades, daquilo do que é capaz, do que você gosta e do que você não gosta. E humildade para reconhecer que mesmo assim você precisa de cuidado, de algum tempo no dia ou na semana para fazer algo que te traga bem-estar. Então eu vou dar agora para você 4 passos para você começar. O primeiro dele é o exercício de se auto-observar. Quando foi a última vez que você parou para observar como é que está o seu humor? Como é que está o seu nível de cansaço físico ou mental? Se as suas emoções estão dominando os seus comportamentos e atitudes, sabe? A gente entra no piloto automático, cheia de tarefas da casa para dar conta, prazos no trabalho que precisam ser cumpridos, cuidado com filhos, familiares, que é muito fácil a gente se esquecer de que a gente também precisa de cuidado. E o maior problema de ignorar esses alertas, tanto da nossa mente como do nosso corpo, é que isso pode levar a gente numa situação muito desagradável no futuro. E esses são gatilhos importantes para a gente observar, porque eles interferem diretamente nas nossas relações. E a gente só percebe quando o cansaço está em excesso e chega o estresse. A segunda coisa é, faça uma lista daquilo que traz para você descanso para sua mente e para o seu corpo. Isso só você sabe, porque isso é uma coisa muito pessoal. Só que, de novo, eu reforço, não significa ficar à toa. Por mais que no auge da exaustão, às vezes seja o que a gente queira fazer. A gente precisa ver se nessa lista não está faltando algumas horas de sono, ou é uma atividade física que eu preciso colocar na minha rotina porque aquilo me revigora a saúde. Um livro com um tema gostoso que você gosta de ler, que faz a sua mente viajar. Pequenas pausas durante o dia para tomar um café sentada. Meditar. Ligar para alguém, uma amiga querida que te proporciona uma boa conversa. Faz uma lista, porque eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos 3 coisas que te trazem alegria para a alma. Também pode ser algo que você esteja precisando como benefício no médio e longo prazo. Remarcar suas consultas médicas, fazer check-up, olhar para sua nutrição. Todas essas são coisas que às vezes a gente tem que anotar. O terceiro ponto é o conceito da máscara de oxigênio. Sabe, eu aprendi que cuidar de mim mesmo nem sempre é uma tarefa muito fácil. E no começo, a gente se sente um pouco culpada por isso. E se você já andou de avião alguma vez, deve lembrar que uma das instruções de segurança é:
Se houver em qualquer momento um problema de despressurização na aeronave, máscaras de oxigênio vão cair automaticamente e você deve colocar primeiro em você e depois em quem está ao seu lado. Então, autocuidado é a mesma coisa. Com esse conceito, a gente entende que precisa sim se colocar num lugar de importância para ficar bem. E quem está bem consegue cuidar de mais alguém. Sem cobrança, sem braveza, sem explosão. E deixar chegar a ponto da gente chegar no nosso limite, é aí que a gente não vai dar conta mesmo. E o quarto ponto é, se você está começando nesse processo de autocuidado, eu vou te dar uma dica aqui. Às vezes, a gente tem que colocar na agenda, como se fosse um compromisso para ser cumprido, até que vire uma rotina. Não é uma coisa que a gente está habituado a fazer, então ainda não é um hábito e é preciso insistir. Às vezes, a gente tem que pedir ajuda para alguém que mora com a gente e lembrar, olha, lembra que eu tenho que pausar durante o dia? Lembra que eu tenho o meu horário da academia? Lembra que eu me comprometi a ler algumas páginas do meu livro? E até que isso vai se tornando uma coisa mais leve e rotineira para você. E traga cor para a sua vida e bem-estar físico, mental e emocional. Cuidar de si deveria ser um comportamento natural e essencial de todo ser humano. E vale qualquer coisa, desde que você aproveite esse tempo de uma forma prazerosa, sem ficar dando atenção para cobranças ou padrões que são feitos por aí. Amar a si mesmo é um processo de autoaceitação e de constante autodesenvolvimento. O autocuidado nos convida a cultivar momentos de calma, relaxamento, bem-estar e refletir de forma integral na nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, fica aqui o meu convite para você refletir sobre o que pode começar a fazer para se cuidar. Faça o exercício de autoobservação, faça a sua lista, comece aos pouquinhos e você vai começar a perceber algumas mudanças. E se você tiver alguma dúvida ou pergunta, me manda uma mensagem e eu vou ter o maior prazer de te responder. Um beijo grande, fica na paz, nos vemos na próxima semana. Até! Olha que dicas especiais para a gente se cuidar mais, né? Fala sério, muito bom, né? Eu quero lembrar você que todos os dias nós teremos, nesse quadro Ponto de Vista, um colunista falando sobre moda, entretenimento, viagem com Rafael Didrich. Nós selecionamos todo dia uma novidade para você. Moda com Vivi Valverde. Tem a Carol também trazendo dicas de artesanato. Ela já se preparou algo muito especial que eu quero fazer na minha casa também. Então, todo dia nós teremos dicas aqui, também entrevistas, né, de saúde, de cuidados, enfim. Mãe e Pepe tá todo novo, cada dia vai ser uma surpresa nova, eu tenho certeza que você vai gostar. Agora a gente vai para aquele rápido intervalo para tomar uma água, mas fica aqui que na volta nós vamos conversar com o reverendo Helder Cardim, que vai falar sobre o pai da fé, Abraão. E tá demais, gente. Eu espero você, toma uma aguinha e já já a gente está de volta. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br
E acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/IPPinheiros. Olha aí, um intervalinho rápido, né, para tomar aquela aguinha e ainda ouvir sobre a nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vamos lá, então, conversar com o Reverendo Elder Cardim. Se é a primeira vez aqui no canal, sua primeira vez, ou se você não ouviu falar no Elder Cardim, que eu acho meio difícil, eu vou apresentar para você quem é o nosso pastor convidado de hoje. O Reverendo Elder Cardim, ele é bacharel em teologia com ênfase em educação cristã e ministério pastoral no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Também é bacharel em teologia na Universidade Mackenzie, graduado do Instituto Haggai, no Brasil, né, mestre em teologia pastoral com ênfase em educação cristã no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, doutorando em ministério nos Estados Unidos, chanceler das escolas teológicas da Organização Palavra da Vida Brasil e professor pesquisador do Seminário Bíblico Palavra da Vida, lá em Atibaia, né, aqui em São Paulo. É membro do Conselho Fundador de Coalizão pelo Evangelho, né, aqui no Brasil, e pastor colaborador da Igreja Evangélica Batista Nova Aliança, em Ribeirão Preto. Casado com a Juliana, pai do Lucas e do Tiago. Vamos lá conversar, então, com o pastor Elder Cardim sobre Abraão, esses heróis da fé e Abraão, considerado o pai da fé. Vamos lá conversar com o pastor, então. Nosso programa está cheio de novidades, eu tenho certeza que você está gostando, mas nós vamos para aquele quadro que você ama, o quadro da entrevista. E hoje nós vamos falar, como já falei aqui para você, com o pastor Elder Cardim falando sobre Abraão, o pai da fé, né? E com certeza, como todos esses programas dos Heróis da Fé falaram ao seu coração, ao meu coração também falaram muito, eu tenho certeza que isso vai falar com você. E é uma honra receber o pastor Elder aqui. Quero dar bom dia para o pastor. Bom dia. Bom dia, Lídia. Prazer é meu voltar aqui ao programa. Certamente Deus tem abençoado muito vocês, assim como a mim também por meio do programa, né? Já tenho assistido e acompanhado vários. E falar sobre Abraão é um desafio para todos nós, né? E eu me lembro, Lídia, da primeira vez que eu ouvi sobre Abraão, estava tentando recapitular um pouco, quando eu era criancinha na igreja, numa EBF, eu nem era cristão ainda, né? Nem era salvo por Jesus. E eu lembro daquela musiquinha, né? Pai Abraão tem muitos filhos filhos ele tem. E eu confesso que no início eu nem entendia muito, né? Depois que eu fui estudando a Bíblia, conhecendo um pouquinho mais da teologia, eu fui entendendo o significado deste pai da fé, pai daqueles que têm fé, ou esse pai de grande multidão, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui desse tema. A gente que agradece, pastor, e tem tanta história para aprender com esses heróis da fé, né? A gente agradece muito o senhor se disponibilizar e estar aqui com a gente, né? Nesse momento tão especial de entrevista. Obrigada mesmo. E, pastor, Abraão, né? Ensina muito para a gente. E tem uma coisa interessante que eu quero começar falando, pastor, que até falamos nos outros programas, que acontece muito na Bíblia, que é mudar o nome das pessoas, né? Deus muda o nome de pessoas e Deus mudou o nome de Abraão. E eu queria te perguntar para o senhor, qual que é a simbologia disso? O que isso significa de verdade? Joia. É interessante, Lídia, um pouco diferente até da nossa cultura brasileira, ocidental, em que nós damos nomes a pessoas porque gostamos do nome. Na cultura do chamado Oriente Médio Antigo, dar nome a uma pessoa carregava no nome, ou o nome representava alguma característica, alguma habilidade, algum feito ou algum propósito que esse indivíduo tinha na sua vida, né? E quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 17, que é quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, nós vemos que há um certo jogo de palavras ali deste Abrão para Abraão, apontando que, a despeito de qualquer proeminência que Abrão tinha anteriormente, vindo talvez até de uma linhagem aristocrática, alguns diriam, alguma linhagem real, este Abraão agora seria caracterizado pelo fato de ser pai
de multidões, ou pai de muitas pessoas, né? E quando nós lemos a história de Abraão, a gente vê exatamente isso, que Deus chama Abraão para, por meio dele, escolher o seu povo e estabelecer neste povo o nome de Deus e fazer deste povo aquele por meio do qual Deus alcançaria diversas nações, né, diversas multidões, gente de tudo quanto é canto. Então, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Deus está apontando o que faria por meio de Abraão e como Deus, então, cumpriria os seus planos redentores por meio desse homem agora chamado Abraão, né? Então, é um certo jogo de palavras, é uma mudança bastante sutil, mas tudo aponta para essa caracterização de Abraão agora como o pai de todos aqueles que viriam a ter fé. Que forte isso, né? E é tão forte a ligação de Deus com Abraão, né? Que tem, além de ter várias promessas que a gente já vai falar nisso, ele aparece para Abraão, né, pastor? Assim como nós falamos no outro programa que ele apareceu para Jacó, né? Ele aparece para Abraão, né, pastor? Lá em Gênesis 12, 7, né? Como que isso é possível Deus aparecer para alguém assim? Conta pra gente. É interessante essa pergunta, Lídia, porque a Bíblia fala que Deus é espírito, né? Deus não tem forma humana, Deus não tem uma fisionomia, né? Embora a Bíblia use muitas figuras de linguagem, né? O dedo de Deus, os olhos do Senhor. Essas são figuras de linguagem que apontam para alguma característica de Deus em que nós, seres humanos, nesse tipo de linguagem, entenderíamos alguma realização ou algum propósito de Deus. No Antigo Testamento, nós temos aquilo que a teologia chama de teofanias, ou manifestações visíveis, materiais de Deus. Não que Deus tenha assumido o corpo de alguém ou possuído, digamos assim, uma sarça, né, uma planta. Não, essa não é a ideia. Mas há alguma visualização de Abraão, da pessoa de Deus, para que por meio desta visualização ficasse manifesta para Abraão a presença de Deus naquele local, naquele momento ali em que Deus dialogava, conversava com Abraão, né? Então, isso é uma teofania, uma manifestação visível ou material de Deus para demonstrar a sua presença e então desenvolver todo aquele diálogo, né? Então nós temos isso ao longo do Antigo Testamento com vários personagens, né? E Abraão é um deles, né? Mas temos que nos lembrar que Deus não é a sarça, que Deus não é o trovão, né? Ele manifesta-se por meio disso, né, para mostrar ou demonstrar a sua grandeza, a sua presença e o seu propósito. Então nós chamamos de teofania, manifestação corpórea, visível ou material de Deus. E hoje isso não acontece mais, mas nós podemos sentir a presença de Deus através do Espírito Santo, é isso? Perfeito, perfeito. Até porque quando a gente avança para o Novo Testamento, nós vimos a glória de Deus em Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz, aquele que vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, a expressão plena do Pai é manifesta no Filho. E na medida que o Filho sobe aos céus, ele envia o seu Espírito, por meio do qual, então, a soberania, a grandeza, o propósito, a santidade, a justiça de Deus são manifestos a nós ou operados em nós e através de nós pelo ministério do Espírito Santo, né? Então, realmente, nós temos essa nítida certeza da presença de Deus conosco por intermédio da habitação do Espírito Santo. Tanto é que quando ele fala é inconfundível a voz, né? Que ele convence, né? É lindo isso, né, pastor? Perfeito, perfeito. Que coisa linda. E, pastor, tem uma questão também que Deus fez promessas a Abraão, né? A Abraão. E ele fez promessas de que ele teria muitos descendentes, ele já era idoso, ele até não acreditou ali, né? E mesmo não acreditando, ele foi considerado o pai da fé, né? É muito interessante essas coisas. A gente tem visto aí na série dos Heróis da Fé a maneira com que Deus trabalha nos improváveis, né? Enfim, ele desacreditou e foi considerado o pai da fé. Explica isso pra gente, pastor, e também assim o significado dessas promessas e se algum momento essas promessas estiveram ameaçadas. Joia. Lídia,
a personagem, né, Abraão, ou o personagem, dependendo de como as pessoas usam aí o termo, né, ela é extremamente importante ao longo de toda a Bíblia. Por quê? Porque Deus relaciona-se com o seu povo basicamente por meio de alianças, né? Basicamente não quer dizer simploriamente, mas fundamentalmente por meio de alianças. E Abraão é uma dessas alianças, né, que Deus estabelece com ele lá atrás e que estende a todos aqueles que viriam depois dele, experimentando esse pertencimento a Deus ou dessa graça do relacionamento com Deus, futuramente por meio de Cristo Jesus, né? Então, para a gente entender Abraão, a gente tem que entender o conceito de aliança, que é um pacto em que Deus estabelece com pessoas para, por meio desses pactos, Deus cumprir os seus desígnios. Isso não quer dizer que uma aliança no Antigo Testamento, né, mais especificamente agora com Abraão, signifique o mesmo que significa para nós hoje, né, uma aliança, um compromisso em que duas pessoas têm equivalência de autoridade ou equivalência de responsabilidade, privilégios e deveres. Esse não é o significado da aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus com Abraão é chamada de unilateral, bem como irrevogável ou incondicional, ou seja, é algo que Deus propõe a Abraão, que o próprio Deus faria independentemente de qualquer contrapartida de Abraão em relação a essa aliança, né? Então, essa fé de Abraão, ela é expressa em Gênesis 15, até como uma consequência da sua obediência que vem desde o capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, né? Então, digamos assim, cronologicamente, Gênesis 12, Deus chama, Abraão obedece, Gênesis 15, Deus estabelece uma aliança e Abraão crê nessa promessa de Deus, nessa aliança de Deus, e então nós temos os capítulos subsequentes. Então, uma eventual incredulidade ou um eventual jeitinho de Abraão, Sarai, Agar em tentarem adiantar essa promessa da descendência de Deus, não invalidam a aliança que Deus estabeleceu com Abraão em Gênesis 15, né? Qualquer ato posterior de Abraão, a sua fé, a sua obediência a Deus, não invalidam a aliança, porque é uma aliança unilateral. Deus estabelece, Deus cumpre, e Deus diz que levaria até as últimas consequências porque ele jurou, ele prometeu, né? Por isso que nenhuma das promessas ou nenhum dos aspectos da aliança que Deus estabelece com Abraão esteve em algum momento em perigo ou correndo risco de não ser cumprida, porque Deus promete por si mesmo e decide cumprir por si mesmo essa aliança que ele prometeu a Abraão, né? Então nós temos uma tentativa de Sarai, que já era muito velha, né? Como você disse, o próprio Abraão já avançado em idade, e que eles não poderiam ter filhos. Sara era estéril, Abraão já muito velho, e então eles não poderiam ter biologicamente ou naturalmente um filho, mas como Deus prometeu nesta aliança, Deus certamente cumpriria. Do ponto de vista humano, tanto Abraão quanto Sarai tentam dar um jeitinho, né, entre aspas, ajudar Deus para que aquilo de fato acontecesse. Mas quando Deus promete, quando Deus estabelece uma aliança, ele não precisa de ajuda, né? Ele não tem contrapartida da parte do ser humano para que ele cumpra os seus desígnios, né? Existem, né, abrindo um rápido parênteses aqui, existem alianças condicionais no Antigo Testamento, mas esse não é o caso aqui da aliança de Deus com Abraão. Então, esse filho veio, e ele é Isaque, por meio de quem Deus disse que ele estabeleceria essa descendência, né? Então, nisso consiste a promessa de Deus, né, por meio de uma aliança, de um descendente, de uma terra e da bênção sobre todas as nações. E com o passar do tempo, nós vemos cada um desses aspectos da promessa de Deus a Abraão ou da aliança se cumprindo
da parte do próprio Deus, né? Então nunca houve uma ameaça ou um perigo ou um risco de que essa aliança não pudesse ser cumprida da parte do próprio Deus. Tanto é que lá em Gênesis 15, Abraão dorme e Deus passa sozinho no meio do sacrifício. Esse era um ritual, né? Um símbolo ali do selar de uma aliança em que Deus está deliberadamente dizendo: eu passei sozinho porque eu vou cumprir sozinho, eu estou jurando pelo meu próprio nome, né? Então é basicamente assim que nós vemos e entendemos aí essa aliança de Deus com Abraão. Que coisa linda, como já fala com a gente essa questão da aliança, né, pastor? E como algo tão antigo, de tanto tempo atrás, pode falar de ser tão forte para nós nos nossos dias, né? Falar tanto com a gente. Pastor, tem também a questão de quando Abraão teve que sacrificar o filho, que nós vamos responder daqui a pouco no bloco. Essa é uma questão de fé também. A gente vai fazer perguntas sobre essa questão de sacrificar o filho. Mas daqui a pouquinho, pastor. Antes, eu quero só lembrar para as pessoas que estão nos assistindo que nós temos um canal onde tudo isso que a gente tem falado, produzido aqui, conteúdo cristocêntrico de qualidade, tem sido armazenado e que as pessoas podem assistir. Então, eu quero falar para vocês antes, daqui a pouco a gente já volta com o pastor, sobre o IPP Play, esse novo canal que tem arquivado todo esse conteúdo para você maratonar quando e onde quiser. Assiste aí. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. De volta com essa conversa, esse bate-papo legal. Você viu aí, né, do canal da IPP Play, que tem todo o conteúdo. Então, compartilha, assina o canal e envia para os seus amigos, para o seu grupo de WhatsApp, né? Porque sempre tem alguém precisando ouvir uma palavra de Deus. E aqui esse conteúdo cristocêntrico de qualidade vai edificar a sua vida e das pessoas que você ama, dos seus amigos, das pessoas que você conhece também. Vamos lá voltar a falar com o pastor Helder sobre Abraão, né? E agora a gente quer falar, né, pastor, sobre uma das passagens mais marcantes da Bíblia, que quem é pai, quem é mãe, com certeza deve ficar mexido com essa história, que é a hora que Deus pede para sacrificar o seu filho. E Abraão, ele vai lá e obedece ao Senhor. Uma das características de Abraão, que o Senhor até comentou antes, é a obediência, né? E ele obedece e Deus fala para ele parar, né? O que a gente pode aprender dessa história, pastor? Joia, Lídia, essa é realmente uma das passagens mais difíceis e desafiadoras em termos práticos de todo o Antigo Testamento, né? Por quê? Porque tem o contexto da promessa, da aliança. Deus havia prometido um filho para Abraão, Deus dá esse filho e, entre aspas, né, de repente, Deus pede esse filho em sacrifício. É interessante, Lídia, que ao longo de toda a Bíblia, o povo de Deus tem testes de fé ou provas de fé, oportunidades proporcionadas pelo próprio Deus, em que o seu filho, o seu povo, tem a oportunidade de demonstrar tanto a sua obediência quanto a sua fé no Senhor, né? E Abraão já havia sido obediente a Deus lá em Gênesis 12, em Gênesis 15, Abraão havia crido em Deus, na sua promessa, na sua aliança, ao ponto de ser chamado posteriormente de pai na fé, e não seria diferente agora em Gênesis 12, ou em Gênesis 22. Por quê?
Porque esse Abraão caminhava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Se nós vamos lá para Hebreus capítulo 11, né, e são vários os versos de Hebreus 11 que falam sobre Abraão, nós vemos que Abraão tinha uma intimidade tal com Deus que ele tinha plena convicção de que ainda que seu filho viesse a morrer, Deus o ressuscitaria nos últimos dias, por causa da promessa que Deus havia feito para Abraão lá atrás. Então, o que dá sentido e contexto a essa prova de fé em Gênesis 12 é a intimidade ou amizade que Abraão tinha com o próprio Deus. Então, ele sabia que Deus não deixaria de cumprir os seus propósitos, ainda que ele, Abraão, visse o seu filho morto. Então, nós precisamos entender essa passagem dentro do contexto da aliança, né, do pacto de Deus com Abraão, e a certeza que Abraão tinha, por ter crido já no Senhor, de que Deus não impediria que isso, ou não impediria que as suas promessas deixassem de acontecer, ainda que o seu filho estivesse morto. Então nós vemos ao longo de toda a Escritura que o Deus que chama é o Deus que abençoa, o Deus que separa é o Deus que cumpre, ainda que eventuais circunstâncias no meio do caminho possam, entre aspas, atrapalhar do ponto de vista humano algo desse cumprimento, né? Então, a fé que Abraão tinha em Deus era forte e suficiente para que ele acreditasse que ainda que seu filho morresse, Deus ainda assim cumpriria as suas promessas, né? Por isso que Abraão está lá em Hebreus capítulo 11. São pessoas que testemunham uma vida de fé. E talvez aqui esteja um ponto, Lídia, importante para nós, né? Nós vivemos muito a cultura do dar um passo de fé, quando a Bíblia nunca nos chamou para dar um passo de fé. A Bíblia nos chama para uma vida de fé, para uma jornada de fé. Portanto, Gênesis 22 é mais um dentre muitos episódios em que Abraão expressa a sua fé em Deus. A ideia de passo de fé significa basicamente o seguinte, né? Para nós hoje, eu conduzo a minha vida por mim mesmo naquilo que, entre aspas, racionalmente faz sentido, e quando eu não entendo, então eu tenho que dar um passo de fé. A Bíblia nunca nos chamou para um passo de fé. Em Cristo Jesus, nós somos inseridos numa vida de fé, numa jornada, numa caminhada de fé. Então, Gênesis 22 é mais um dentre muitos episódios em que Abraão expressa a sua fé em Deus, tanto quanto foi em Gênesis 17, Gênesis 15, Gênesis 12 e por aí vai, né? Então, esse episódio de Deus pedindo Isaque é mais um dentre muitos que demonstram que a vida com Deus é uma vida de não simplesmente a soma de pegadas individuais ou únicas de fé, né? Então, é uma passagem desafiadora em muitos sentidos, né? Lembrei daquele versículo que diz assim, que nossos pés não desviarem nem para a esquerda nem para a direita, né? Tem que manter ali, né? Tudo na fé, no caminho, né? No caminho que é Cristo, né? E o Senhor falou de Cristo também, e a gente sabe que a genealogia de Abraão nos leva a Jesus, né? Pastor, eu queria que o Senhor explicasse para a gente como que é essa relação do Antigo Testamento, lá uma promessa a Abraão, com o plano de redenção, como isso tem a ver, a relação com Cristo, e o que isso fala conosco também, com nós cristãos hoje, né, pastor? Porque é uma história tão antiga que tem tudo a ver conosco e principalmente com o plano de redenção. Perfeito, Lídia. Na verdade, eu diria que todos os personagens bíblicos precisam ser vistos dentro da história da redenção, né? E eu creio que aquele modelo criação, queda, redenção, consumação, seja o que represente muito bem essa perspectiva de personagens dentro da história da redenção. Ou seja, eles não estão na Bíblia simplesmente para contarem sobre suas histórias ou deixarem exemplos morais ou virtudes dignas de serem imitadas. Ainda que tudo isso seja possível, estes personagens tanto contribuem para o desenrolar da história da redenção, quanto demonstram ao longo de toda a Bíblia
esse desenrolar de Deus, essa efetivação de Deus da redenção no tempo e no espaço. E digamos assim, Abraão é aquele por meio de quem Deus elege um povo para si, do qual vem absolutamente todos aqueles que creem. Não apenas os judeus, senão também os gentios. E lá em Gálatas capítulo 3, né, pegando a primeira parte aí da sua pergunta sobre Jesus e a genealogia de Abraão, Paulo vai dizer que este Jesus é o cumprimento definitivo da descendência de Abraão. Ou seja, a redenção não viria por Isaque. A redenção viria por meio de Jesus lá na frente, que é o descendente de Abraão. Ou seja, esse Jesus, esse Messias, precisa vir da descendência daquele por meio de quem Deus disse que todas as nações seriam abençoadas. Então, Lídia, essas nações não seriam abençoadas por Abraão ou por Isaque, mas em Abraão e por meio da sua descendência, que no caso Gênesis 3 aponta especificamente para Jesus. Então, em grande medida, quando Deus diz que abençoaria as nações por meio de Abraão, ele está apontando para um plano redentor que se cumpriria definitivamente lá na frente por meio de Cristo Jesus. Então, até essa expressão Pai dos que têm fé, usada por Paulo lá em Romanos capítulo 4, mencionado por Paulo também lá em Gálatas 3, aponta para um plano único de redenção. Deus nunca teve duas formas de redenção ou dois planos de redenção. A salvação sempre foi um ato da graça de Deus por meio do sacrifício substitutivo de Cristo, que é apropriado ao pecador pela fé. Começando com Abraão lá atrás, na verdade já anteriormente, né, no jardim ali com Adão e Eva, quando Deus, em Gênesis 3,15, promete a descendência, né, da mulher, né, a semente da mulher, mas no nosso caso aqui, aponta para Abraão lá atrás, em que Deus salva, redime pessoas por causa da fé que eles têm no Messias, fé naquele Cordeiro de Deus que viria, ainda que apenas lá na frente, mas que já salva e redime desde Gênesis, né? E essa é a conexão dessas várias testemunhas da fé de Hebreus capítulo 11. Todas elas viveram na expectativa da concretização da promessa, olhando para frente, diferentemente da gente que hoje olha para trás. Ou seja, Lídia, tanto Abraão olhando para frente, quanto a gente hoje olhando para trás, a salvação sempre foi única e exclusivamente em Cristo Jesus. Então, Abraão é este por meio de quem há uma expressão mais temporal, específica desta redenção que Deus traria lá na frente. Então, este Jesus descende de Abraão, este Jesus salva todos aqueles que têm fé à semelhança de Abraão, e por esta causa, Paulo vai dizer, tanto em Romanos quanto em Gálatas, e posteriormente, né, o autor de Hebreus, vai dizer que nós somos descendentes espirituais de Abraão. Todos nós cristãos somos descendentes espirituais de Abraão, ainda que não sejamos judeus de nascimento, né? Nós temos o judeu do ponto de vista étnico, racial, mas todos os crentes que tendo fé no Messias compartilham dessa descendência espiritual de Abraão. Nós somos co-herdeiros com Cristo por causa do nosso pai na fé, Abraão lá atrás. E essa expressão, né, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, aparecerá 5 vezes no Novo Testamento, tanto no contexto de judeus quanto no contexto de gentios, né? Gentios como sendo aqueles que não são judeus de nascimento. Então, Lídia, se eu e você hoje cremos em Jesus, é porque Deus estendeu a nós a possibilidade da fé definitivamente como eleitos de Deus, né, por causa de Abraão desde lá de trás. Então, a mesma fé que Abraão teve, nós temos fé esta que nos é dada
pelo próprio Deus, né? Por meio de Cristo, o autor e consumador da fé. E um último ponto, Lídia, que eu acho fantástico, é como acontece lá em Apocalipse o desenrolar da escatologia, né? Independente de como venhamos a interpretar Apocalipse, fato é que em Apocalipse nós temos gente de toda língua, tribo, povo, nação adorando o Cordeiro. Olha que interessante, em Gênesis você tem a aliança e a promessa de que muitas nações seriam abençoadas. E em Apocalipse você vê o cumprimento disso. Uau. Gente que por causa de Abraão, desde lá de trás, no final dos tempos, glorificará o Cordeiro por ter expressado neste Cordeiro a sua fé. Isso volta para a nossa pergunta lá no primeiro bloco, né? Antes do intervalo, de que nenhuma das promessas que Deus fez a Abraão falhou ou falhará. O final dos tempos contemplará gente de todas as nações abençoadas em Abraão por causa da sua fé em Cristo Jesus. Ou seja, Abraão é a história de todos nós também, né? Porque ele, como pai da fé, demonstra a mesma fé que cada um de nós tem que ter em Deus e em Cristo Jesus. Que coisa linda, pastor. E ó, para finalizar com chave de ouro essa série maravilhosa que edificou tanto a vida de tanta gente, inclusive a minha, não tem como, para fechar com chave de ouro dessa promessa, né, que um dia todos adorarão e tudo vai se cumprir aquilo que o Senhor prometeu para nós, né? Que maravilha. Pastor, passa muito rápido, eu sei, mas eu quero te agradecer em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, por aceitar nosso convite, estar conosco mais uma vez, e agradecer em nome do Manhã IPP também, por ter edificado tanto as nossas vidas, que Deus continue usando o Senhor poderosamente, assim, e pedir para o Senhor deixar uma mensagenzinha para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, mas antes me fala só qual a igreja que você está e o canal do YouTube da sua igreja, para quem quiser assistir mais do Senhor. Joia. Nós estamos na Igreja Batista Revive, aqui na cidade de Atibaia. Se procurar a Igreja Batista Revive Atibaia, encontra tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu trabalho também na Palavra da Vida, onde eu sou chanceler das escolas teológicas. Então, procurando SBPV Sudeste, chegam em mim ali também, né? E Lídia, novamente, muito obrigado, viu? Sempre que possível, conte comigo aí. Amém. E nesse desafio final que você falou, né? Tem algo que Abraão me desafia muito, muito mesmo. Embora eu já tenha mencionado isso, eu quero relembrar aquilo que o autor de Hebreus, lá em Hebreus 11, fala, que no verso 9, Hebreus 11, 9, pela fé peregrinou na terra da promessa, ou seja, Canaã, mas como terra alheia, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. O que eu acho interessante, Lídia, que me intriga muito, é esse relato do autor de Hebreus. Ele peregrina na terra da promessa, mas com a certeza de que aquela não era a cidade definitiva dele. Ou seja, ele aspirava uma cidade celestial que, embora desfrutando das bênçãos na terra da promessa, ele entendia que seu destino final era a Jerusalém celestial. E é nesse contexto que o autor de Hebreus vai falar sobre peregrinos e forasteiros, sobre o que também Pedro fala que todos nós cristãos somos peregrinos e forasteiros. Então, Abraão me desafia muito a entender o seguinte: ainda que eu desfrute de eventuais cumprimentos, de promessas de Deus no tempo presente, ou desfrute de Deus e de suas promessas no tempo presente, aqui não é meu destino final. O meu destino final é essa Jerusalém celestial, essa cidade eterna, quando então, ininterruptamente, junto com Abraão e tantos outros, desfrutaremos da presença de Deus, contemplaremos a sua glória e ininterruptamente seremos ensinados sobre aquele que é o nosso Senhor, Cristo Jesus.
Possível não se emocionar e não tocar nossa alma, nosso coração com essas palavras, com essa promessa, né, pastor? Fechou com chave de ouro aí nossa série de Heróis da Fé. Louvado seja Deus por isso. Obrigada, pastor. Amém. Que bênção estar com o senhor de novo, mais uma vez. Louvado seja Deus por isso. Muito obrigada. Sem palavras, fechou com chave de ouro, eu estou até emocionada aqui. Obrigada mesmo, pastor. Obrigado, Lídia. E Deus até uma abençoe, próxima. Deus abençoe esse ministério aí. Amém. 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 O seu também. Que bênção, gente. Estou emocionada aqui. É uma bênção sempre poder estar com o pastor Helder Cardim aqui conosco e tantos pastores que passaram por essa série, né? Muito bom. Finalizamos uma série, mas ela está toda no IPP Play lá, como a gente falou. Então, se quiser voltar, rever, porque é importante a gente rever repetição, a gente grava, né? Essas coisas a gente tem que lembrar. Muitas coisas são o beabá que às vezes a gente esquece, a gente tem que lembrar. Gente, fechou com chave de ouro. Vamos lá, continuando esse programa com muita novidade no dia de hoje, né? Se está gostando do programa, fala aqui para a gente nos comentários. E agora, a gente teremos informações sobre as novidades que o Matheus trouxe para a gente, nosso repórter, no IPP Informa. Vamos ver o que o Matheus está trazendo para a gente de informação, de novidade aqui no IPP Informa. Fala aí, Matheus. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros completa 115 anos no próximo dia 8 de julho. Por isso, os cultos do domingo, dia 11, e o Conexão com Deus, no dia 12, serão especiais em comemoração ao aniversário da igreja, junto da presença dos reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes. Os cultos também serão transmitidos ao vivo pela IPPTV por meio do canal do youtube.com/ippinheiros. Inscreva-se para participar e venha comemorar conosco o aniversário de 115 anos da sua grande igreja missionária. Matheus Santos para o IPP Informa. Muito bom, gente, coisa boa. Agora eu quero falar para você que ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar, é claro, aquelas pessoas que estão à sua volta, né? Um vizinho, um colega de trabalho, as pessoas por quem você cruza na rua, enfim. Foi pensando nisso que a nossa editora Livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias. 32 Bíblias, gente, custa apenas R$ 249,90 e o melhor, tem frete grátis para todo o Brasil. Então você pode pedir, não vai pagar o frete e é uma caixa com 32 Bíblias. Gente, já pensou que são 32 pessoas que vão receber a palavra de Deus? E é tão bom porque você está caminhando, está conversando e o Espírito Santo fala, ele toca o seu coração a entregar uma Bíblia. E essa é uma forma que a sua editora missionária, a editora Hebron, encontrou de te ajudar a fazer aquilo que você foi chamado, que é pregar a palavra de Deus. Então é muito simples para conseguir comprar essa caixa de Bíblia, simplesmente acessar o site da Editora Hebron, que está aparecendo na sua tela, editorebron.com.br, e comprar a sua caixa de Bíblias dessa editora, que é uma editora missionária. Isso aí, gente, está muito bom o programa, mas tem muito mais coisas para você. Uma das novidades é que o programa aumentou, não é mais 1 hora só, é 1h30, porque nós estamos trazendo muita novidade e tem muita coisa no segundo bloco que eu quero mostrar para você. E eu espero só que a gente vai fazer um intervalinho rápido e eu espero por você daqui a pouquinho. Toma uma aguinha e volta comigo aqui depois do intervalo. Fala galera, eu sou a Luísa e nos bastidores de hoje nós vamos até a nossa igreja na IPP para ver a inauguração do Polo EAD Mackenzie, então vem comigo! Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, eu sou a Lídia Dico e é um enorme prazer, vem. Ah, meu Deus, olha que boca aí.
repórter de hoje é ele. Repórter de hoje. O que a gente vai ter que usar? Além das coisas que você já viu aí, que precisa tudo, deixa só a oração. Bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem, graças a Deus? Vamos. E você? Olá, graças a Deus, tudo bem? Olá, graças a Deus, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, olá, graças a Deus, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Olá, tudo bem? Graças a Deus. Vamos lá. Onde a gente vai? Dá tchauzinho. Nossa. Mackenzie. Tudo bem? Vai. Presenciais, vamos botar mais uns 40 mil à distância, se Deus quiser. Certo? Vamos trabalhar. Eu quero compartilhar apenas. É isso aí, galera. Os bastidores de hoje fica por aqui. Até amanhã. Tchau! Que delícia, né? Fala sério, é um dos quadros que eu mais gosto de qualquer programa, que dirá aqui na IPPTV, né? Muito gostoso. É uma forma de você andar com a gente por aqui, você que está longe, eu sei que tem gente que assiste a gente em todo lugar do mundo, né? E é uma forma de você acompanhar a gente por aqui. A Luísa vai sempre trazer esses bastidores para você. Muito bom. Outro quadro é um Minuto Curioso. Tem curiosidades que eu tenho certeza que você vai gostar de saber e a gente vai falar agora. Falando sobre o Mackenzie, os bastidores da inauguração do EAD Pinheiros Polo Mackenzie, você sabia que o orelhão foi criado por uma mackenzista? Formada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU, né, do Mackenzie. Xiumin Silveira foi responsável pela confecção do famoso orelhão, que a gente sempre quase enrola para falar essa palavra, né? No ano de 1971, uma maquinzista, nessa época, a arquiteta chefiava o departamento de projetos da companhia eletrônica e foi desafiada a criar um protetor para os telefones públicos, segundo informações do site orelhão.arc.br, que acabou se transformando num ícone, né, do design brasileiro imobiliário urbano mundial, né? Quem não conhece o orelhão, quem nunca viu, né? Quem não conhece, porque ele está aí, ainda serve de decoração, né? Por mais que não seja usado. E é interessante saber que foi uma maquinzista, né, que inaugurou. Eu tenho que confessar que eu não sabia disso, né? E falando em maquinzista, além disso, tem outros maquinzistas que criaram coisas que a gente nem imagina. Foram maquinzistas que projetaram os prédios mais altos da cidade de São Paulo. Olha que interessante. Os edifícios Mirante do Vale, Edifício Itália e, pasmem, Farol Santander recebem a assinatura de profissionais maquinzistas. O projeto do Mirante do Vale, por exemplo, no Vale do Anhangabaú, tem 170 metros de altura e 50 andares e foi projetado pelo maquinzista Valdomiro Zarzur, em parceria com o Aaron Congan, ambos formados em 1947 na Escola de Engenharia. Já o famoso Edifício Itália, localizado na Praça da República, foi projetado pelo nosso amigo professor, nosso antigo professor, né, Adolf Franz Repp. Por último, o projeto, pasmem, Farol Santander, teve a participação do antigo maquinzista Plínio Botelho Amaral. O edifício, olha aí como está aparecendo na sua tela, foi inspirado no Empire State Building e tem 171
161, corrigindo, metros de altura e 35 andares. Minuto curioso para você. Nós vamos sempre trazer uma curiosidade aqui para você ficar por dentro de coisas curiosas e interessantes que a gente não sabia. Essa do orelhão eu não sabia e também não sabia que maquinzistas tinham participado da construção, da arquitetura dos prédios mais altos, né? Mais pontos turísticos aqui de São Paulo, né? Muito legal. É isso aí, gente. A IPP-TV, né? Mais que uma web TV, é uma missão. E eu quero falar para você que você pode contribuir para que esse trabalho continue crescendo. Você pode se tornar um parceiro da IPP-TV, que a partir de R$ 30,10 mensais, você fará parte desse nosso time de mantenedores e receberá mensalmente mensagens com informações sobre o alcance da nossa web TV e também das novidades que acontecem por aqui. Várias pessoas já se tornaram parceiros IPP e parceiros IPP-TV, né? E todos os recursos recebidos aqui são revertidos para a manutenção da IPP-TV. Lembrando que é importante colocar os 10 centavos no final da sua oferta para a gente identificar que ela é direcionada para a TV. Seja você também um parceiro da IPP-TV e contribua, né, com essa causa. Isso aí, gente, é muito bom poder ajudar, né? Poder fazer parte do avanço do reino. Muito bom. E olha só, Marcos Melo, nosso diretor, vai fazer um programa, está fazendo um programa que está sendo um sucesso e muito gostoso. Fala sério, não dá vontade de sentar na tarde e ter aquela conversa no meio da tarde? Muito bom. O Marcos Melo vai mostrar para a gente sobre o Conversa da Tarde. Então vamos ouvir o que ele está trazendo, o que ele está aprontando para a gente. Fala aí, Marcos. Bom dia, Lídia, e todos que acompanham o Manhã IPP. O mundo tá de cabeça para baixo, vocês concordam comigo? Esse é o tema da Conversa da Tarde de hoje. Nós vamos falar sobre como os valores estão invertidos, como muitas coisas são oferecidas a nós como certas, quando na verdade elas não estão de acordo com a palavra de Deus. O nosso bate-papo inicia às 1h30 da tarde e eu espero você. Até lá! Olha aí, um bate-papo muito gostoso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Não perde, bota aí para despertar, para lembrar. É às 1h30 da tarde, o programa Conversa da Tarde com Marcos Melo. E fala comigo. Quero saber o que mandaram para o WhatsApp da comunicação. Quero saber o que estão perguntando lá. E a gente tem esse quadro aqui para responder agora para você ao vivo. Fala comigo. Gostaria que me ajudassem a entender sobre oração, especialmente no quanto tempo devemos orar, sabendo que Deus já sabe o que vamos falar antes mesmo de fazermos, né? Olha, a dica que eu dou para essa pergunta é para assistir o vídeo A Importância da Oração com o seminarista Samuel Lopes, que ele fez lá no programa Sempre Juntos com a Tainá Félix e está lá no IPP Play. É só procurar Sempre Juntos na playlist do IPP Play e procurar lá a importância da oração. Se você colocar a importância da oração Sempre Juntos, já vai aparecer no YouTube, tá? Mas vale a pena você se inscrever no canal do IPP Play e receber todas as notificações. Mas lá o Samuel fala muitas coisas sobre essa pergunta que foi feita no nosso WhatsApp, né? Quanto tempo orar? Sabendo que Deus já sabe o que eu vou falar, para que orar, né? E é isso aí. A importância da oração lá no IPP Play. Outra pergunta. Gostaria de doar cestas básicas nos pontos de recolhimento. Pode me indicar como proceder para indicar os locais de entrega? Para como chegar nos locais de entrega, né? E para você doar a sua doação, você pode deixar na igreja ou pode fazer um Pix com o valor também de R$ 40,90, que é o valor da cesta básica, né? Para o Pix que está aparecendo na sua tela, vou falar aqui, é o 50 954 825 001-13. Tem gente que fala 1000 ao contrário, né? Eu vou repetir o Pix que você pode doar ou entregar aqui na igreja. 50.954.825/1000 ao contrário, 13. É isso aí. Outra pergunta. Gostaria de me tornar membro da Igreja de Pinheiros. Como que eu faço?
Olha, muito simples, porque tem os passos para dar, gente. Não é? Tem gente que vem aqui e acha que só porque está frequentando os cultos já se tornou um membro. Não, não é assim. Tem alguns passos para dar e quem vai falar com você é a nossa secretaria. Então, você liga na secretaria, pergunta lá como que eu faço para me tornar um membro e as nossas secretárias muito amadas, abençoadas, a Cris vai falar com você. Ó, 011 e ela vai te falar como que você faz para se tornar um membro. 011 3093 2858, telefone da secretaria, anota aí, pausa o vídeo, volta, 011 3093 2858, pode tirar todas as informações, é isso mesmo. Vamos lá? O passatempo de hoje é a indicação do filme Invencível, que é não recomendado para menores de 14 anos. O drama retrata a história real do atleta olímpico Lois Zamperini, que sofre um acidente de avião e cai em pleno mar. Ele luta durante 47 dias para reencontrar a terra firme e, quando consegue, é capturado pelos japoneses em plena Segunda Guerra Mundial. Está lá disponível na plataforma do Amazon Prime. É isso mesmo. Então, nossa dica de hoje, Invencível, dica de filme. Muito bom, gente. E, falando em vídeos, né, de oração lá do Samuel, que a gente respondeu no Fala Comigo, eu quero lembrar para você que o canal do IPP Play está armazenando todo esse conteúdo. Então tá muito fácil de mexer lá, muito fácil de maratonar os programas que você gosta e eu quero relembrar com você vendo esse vídeo. Veja comigo. Qual é o seu programa preferido na IPP TV? No IPP Play, você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para você maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Sempre juntos. Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. Clube do Livro. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Pinheirinhos TV. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de stream teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Muito bom, não tem mais desculpa para não ter conteúdo bom de qualidade, né? É isso daí. Vamos lá, então, ver quem está de aniversário hoje. Temos aniversariantes do dia, vamos ver. Parabéns para Helena Neri, para Midian dos Santos, o Rafael de Cara, a Rosângela Xavier, Simone Silva, o Victor Ribeiro e o Victor Gabriel. Que Deus abençoe muito seu dia, receba o nosso abraço, que Deus abençoe seu ano novo, né? Que você seja grato por tudo que Ele fez, faz e fará na sua vida, lembrando que Ele está sempre com você. É isso daí. Para quem eu não falei aqui o nome também, que está de aniversário, receba o nosso abraço com carinho, nossos desejos de muita felicidade, muita alegria e que todos os dias da sua vida sejam comemorados e sejam para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é muito bom estar com você, é muito bom passar esse momento com você, eu espero que você tenha gostado. E eu quero te lembrar que amanhã eu estarei aqui de volta e também que a programação continua, tem muita coisa boa aí, ao vivo, tem conversa da tarde logo mais, tem o jornal daqui a pouco, então fiquem com Deus, mas fica ligadinho aqui na IPP TV, se inscreve e compartilha o canal também. E até amanhã, fiquem com Deus.